Olá, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Comente Podcast, temporada 2025. É um prazer ter você aqui, meu parceiro Guilherme Ojeda. Boa tarde, boa noite e bom dia, né? Como o nosso podcast é atemporal, fico muito feliz. O pessoal não sabe o quanto foi difícil a gente montar essa estrutura aqui. Estava previsto o nosso retorno para janeiro e agora está acontecendo em março, mas da melhor forma possível. Então aqui nesse podcast a gente vai entregar o nosso máximo. A nossa missão aqui é compartilhar e dissipar o conhecimento. É isso aí. Fomentar a informação de valor que pode agregar na tua construção pessoal, no teu melhoramento pessoal. Nós tivemos uma temporada 2024 que foi sensacional. Nós tivemos diversos participantes de setores variados que participaram com as suas histórias, com a sua experiência de vida na transição de carreira, nas experiências. E agora, para esse ano, muitos do ano passado retornarão conosco. Sim, vai ser uma nova temporada. A temporada do ano passado foi somente áudio e dessa vez a gente já está incluindo o vídeo. Vai ter as gravações no YouTube e pode ter certeza que não só esses que participaram ano passado, a gente já tem uma lista cheia de novos convidados. Com certeza. E o assunto de hoje é um assunto de interesse de grande parte da população. Nós tivemos um boom no período de pandemia, que foi a migração de muitos trabalhadores, né, que foram interrompidos nas suas atividades por conta da pandemia e começaram a empreender. E hoje nós temos um desafio muito grande, que é empreender no Brasil. Todos nós aqui passamos por isso, né, Gui? E a gente tem compartilhado das nossas experiências com o objetivo de poder agregar conhecimento, de trazer uma visão estratégica e assertiva para você não só ter um atalho, mas para você errar menos, não é isso? Certamente. Hoje nós iremos falar sobre a transição de carreira. Como que acontece, quais são os principais pontos chaves que precisam ser pontuados nesse processo de transição, né? E quais são as habilidades necessárias também para você conseguir empreender em um projeto de sonho seu. Exatamente. O desafio que se coloca à nossa frente, principalmente para quem está incomodado, né, para quem está já numa situação desconfortável com a vida, vamos dizer assim, com o trabalho de você vender horas, né, e é muito comum, principalmente para quem já está há mais de 15, 20 anos prestando ali serviço, entregando a sua hora de carreirista dentro de uma empresa. Em algum momento você se vê especialista em alguma coisa, né? Ou capaz de fazer com as suas próprias mãos um próprio negócio onde você vai buscar ali um posicionamento, traz uma marca para vender um produto ou serviço. E como isso acontece? Como que esse processo ele vai acontecendo no nosso dia a dia? Através, na maioria das vezes, do desconforto. E as pessoas às vezes começam errado. Quantas pessoas que começaram na pandemia sem entender que todo negócio ele precisa de uma estrutura financeira, que ele precisa de uma reserva de caixa, que ele precisa olhar para as questões regulatórias, às vezes, você trabalha com alimento, né, porque foi um dos caminhos que mais cresceu no empreendedorismo, foi a venda de serviços e também de alimentos, né, de algum produto ali que foi preparado e acabado. Então, esses caminhos, eles precisam ser planejados. E quando você faz uma transição assistida e bem planejada, você mitiga muito, né, essa relação entre o erro e o acerto, né, Gui? Com certeza. Quando você consegue se preparar para fazer essa transição de carreira, você consegue um resultado melhor. Quando a gente fala que você vai realizar uma transição de carreira, a gente não está garantindo que é sucesso nesse projeto que você vai entrar. Mas se você se prepara para ela, você acaba minimizando qualquer não, né? Você acaba minimizando os possíveis danos ou dificuldades que o seu negócio pode enfrentar. Sim. E para você, quando você iniciou, a gente até fez um episódio ano passado falando disso. Quando você iniciou a tua carreira acadêmica,
qual que era a tua visão de futuro para um momento que você saísse da faculdade e começasse a empreender? Isso foi um trabalho que você planejou e falou, o meu alvo é sair da academia, é sair da faculdade e abrir uma empresa, ou as coisas foram acontecendo? Não, quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava na área de meio ambiente, gostava daquilo que eu fazia, desenvolvia um bom papel era uma empresa de consultoria, depois uma construtora colocou a gente dentro do departamento de meio ambiente. Então, a escolha da minha especialização foi com base no meu primeiro emprego, no meu segundo emprego. E naquela época eu não tinha nem ideia de abrir um negócio pra mim. Eu assumi altas responsabilidades e aí eu fui adquirindo habilidades em relação a isso, e quando eu vi uma oportunidade, aí sim, eu falei, não, eu vou abrir minha empresa nesse negócio. Na época era o meu ex-sócio que estava junto comigo, eu fui visitar uma obra, encontrei uma dificuldade, oportunidade, comentei com ele, e aí ele falou, cara, tem um negócio aí, vamos jantar? Daí eu fui pra casa dele no mesmo dia, a gente comeu uma pizza e a gente falou e desenhou sobre o projeto. E na semana seguinte a gente já tava com o CNPJ aberto já. A frase que tudo acaba em uma pizza, na verdade tudo começou por meio de uma pizza. Exatamente. E esse período você tinha quantos anos? 21 anos. 21 anos. É uma das coisas que me chama muita atenção na tua trajetória, Gui, que você foi bem precoce, né, no empreendedorismo. Você teve uma visão muito destacada para querer estar à frente de um negócio, de se associar com bons sócios, né, trazer boa sociedade e começar os seus negócios ali. E tão cedo, esse primeiro CNPJ, qual o segmento que foi? Ele ainda está vivo? Não, esse é o CNPJ que eu tenho mais carinho, né? É a Consultec, que é uma empresa de consultoria em engenharia ambiental. Então hoje a gente atua 360 para construção civil e indústria. A gente tem o nosso departamento de geologia ambiental, a gente tem o nosso departamento de gerenciamento de áreas contaminadas e o departamento de área verde. Então a gente consegue atender desde o início do projeto até as entregas de compensação ambiental que uma construtora precisa fazer quando ela acaba desmatando uma área. E ele deu muito certo e é uma das empresas que mais fatura. Excelente. E você já teve até pizzaria, né? Já. Esse foi um projeto que a gente abre alguns CNPJs para ganhar experiência, né? Então hoje a gente sabe o que a gente não faz. Então eu não invisto em uma área que foge totalmente da minha rotina e do conhecimento que eu tenho. Então quando a gente abriu a esfirraria foi uma oportunidade, dois sócios tinham saído da construtora e aí eles quiseram abrir esse projeto porque eles gostavam disso, só que isso acabou demandando um tempo, um trabalho, um estresse que não é o que a gente queria. Então passou um ano, eu falei, galera, eu vou entregar minha parte aqui, quem quiser comprar, compra, pra mim não dá mais. E a gente sentou e achou melhor fechar e passar o ponto. Interessante. O importante é a gente pensar que essa transição de carreira ou esse caminho para o empreendedorismo, ele é desafiador porque qualquer negócio que você for enfrentar hoje, que você for construir, você precisa ter, no mínimo ali, um caixa, né, um fluxo de caixa para você investir. Então você entra com muito dinheiro na frente, ainda que seja um negócio pequeno, né? Você precisa ter uma organização básica. E na maioria das vezes, essa transição, ela acontece sobre a pressão do desemprego, né? Muitas vezes aconteceu assim. Na pandemia, as pessoas que estavam estacionadas iniciaram tendo às vezes só lá uma ajuda do governo, ou buscando um empréstimo, ou pedindo um dinheiro emprestado ali para o familiar. E a gente sabe que esse é um caminho mais dolorido, né? E tem gente que pega até rescisão para abrir o seu negócio. Sim. Então, se você conseguir planejar, segurar a ansiedade e fazer algo que seja planejado dentro de um projeto, monta o seu plano de negócio, trata ali toda a projeção, porque vai envolver custos, e esses custos no início, muitos deles são ocultos, né? A gente tem um exemplo claro hoje, por mais que a gente tenha alguns negócios rodando,
Quando a gente iniciou esse projeto do podcast, muitas coisas foram surgindo, né? A gente teve uma experiência muito interessante. Aqui a gente desenhou uma planilha que o nosso custo seria Y, quando foi ver já deu 3x. Era YXZ também. Exato. Porque vai surgindo, precisa de um cabo específico, de um equipamento XY, né? E assim você vai alterando totalmente o teu orçamento. Quando você vê, aquilo já ganha uma proporção muito maior. E uma coisa que me chama muita atenção, e inclusive será um dos temas que será tratado dentro da nossa imersão Empreendendo Novos Caminhos, que é o teste de dependência emocional. Talvez você nunca ouviu falar nisso. Existe um caminho que vai favorecer a sua decisão de transição de carreira, que se chama teste de dependência emocional. Você pode, no primeiro momento, achar que o que tem a ver o emocional com a tomada de decisão em relação a ser empreendedor? Tem muito. O que determina muito o fracasso ou o sucesso do empreendedor, do investidor, dentro de um negócio, é a sua capacidade de autorresponsabilidade e de ter ou não uma independência emocional. Então, a gente está projetando nos últimos dias toda essa estrutura do que a gente vai entregar no nosso evento. Então, para você que é aspirante ao empresariado, que quer abrir um negócio ou está no início do teu negócio, entende que você já está enfrentando vários desafios, nós teremos uma oportunidade exclusiva nesse ano de 2025, que vai reunir várias mentes pensantes, especialistas como o Guilherme Ojeda, que hoje tem uma esteira de negócios e que atua tendo sucesso em vários dos seus negócios e que vai estar compartilhando das suas experiências, das suas dores, dos seus sucessos, né? E eu quero dizer o seguinte: quando você usa de todas essas ferramentas para você construir essa estrada de sucesso, eu não tenho dúvida que as conexões, as estratégias e as ferramentas vão colaborar para que você tenha sucesso nessa empreitada que é empreender, né, Gui? Exatamente. Imagine que todo o conhecimento que você adquire, ele não vai anular as dificuldades que você tem, mas ele vai te auxiliar nas tomadas de decisões para que você resolva esses problemas. E aí eu queria só reforçar na minha fala anterior que eu não me arrependo de ter aberto a esfirraria, né? Foi difícil, fugiu muito da rotina que eu e os meus sócios tinham, mas a gente ganhou muita experiência naquilo. Então, o X da questão eu poderia ter levado aquilo como um fracasso e jamais ter aberto outros negócios, ou levar aquilo como experiência e trazer para um filtro o que eu quero e o que faz sentido para os meus valores, entende? Então, tudo é experiência. Você pode abrir o seu negócio, desejo e espero que dê certo, mas se não der, é experiência. E aí você parte para um outro negócio, um outro projeto, já com um filtro do que você aceita, até onde você aceita e o que você quer para sua vida ou não. Exato. O importante, na visão de qualquer negócio, é você estruturar ele entendendo todas as raízes do negócio, né? Porque imagina só, a pessoa que hoje toma uma decisão de repente, sei lá, ela quer cozinhar algo para comercializar aquilo, que seja um bolo, que seja. Ela precisa, no mínimo, ter um planejamento de custo em relação aos ingredientes que compõem, né, essa forma que ela vai colocar ali à disposição do seu mercado, entender qual é o público que ela quer alcançar e entender também se existe variáveis nisso, que são a sazonalidade, né, daquilo que você vai oferecer ao mercado, que são os concorrentes que estão ali também comercializando aquele mesmo tipo de produto ou serviço, e olhar para o seu negócio com uma visão departamental. As pessoas acham que, beleza, a gente vê muito hoje essa questão de tudo é venda. Muito bem, tudo é venda. Mas você já parou para pensar que em algum momento você entrou em um determinado restaurante e você foi mal recebido, a recepção não foi boa, o tempo de atendimento não foi adequado, e quando foi servido ali aquela refeição, aquele prato que seja,
ele não veio como você gostaria? Será que faltou expertise no momento em que aquele empreendedor começou a planejar abrir o seu restaurante, de não fazer um bom atendimento? Por que que ele tomou a decisão de abrir aquele restaurante? E por que que ele está tendo tantas deficiências no dia a dia da gestão ou da entrega daquele produto? Então, são coisas que têm que ser pensadas, porque às vezes você abre um negócio porque você tem uma veia empreendedora e uma expertise em algo, mas se você não olhar para o teu negócio numa visão departamental, você vai depreciar o que você quer entregar e isso vai fazer você perder venda. Eu ouvi uma frase que vai de encontro porque você está comentando. A maioria dos empreendedores, eles abrem um negócio ou um projeto por conta de necessidade. E até aí tudo bem. Ocorre que nessa disputa a gente encontra diversos setores, diversos concorrentes e um volume alto de empreendedores. Aquele que não se destacar, aquele que não se colocar em desenvolvimento e conseguir espelhar isso para o seu time, ele vai ficar para trás. Por quê? Porque é aquele restaurante que abriu, que acabou não tendo um cuidado de treinar os seus colaboradores para atendimento, verificar a questão de preço também, porque não é só venda, né? Você precisa saber qual é o seu custo. Então você tem que entender qual que é a sua margem. Mas voltando para o que eu estava comentando, aquelas empresas que não buscarem o desenvolvimento para si, o sócio para si, para os seus colaboradores, vai ter uma péssima qualidade. E aí aquele concorrente que está fazendo isso acaba se destacando. Por quê? Porque o cliente que vai lá numa pizzaria e não foi bem atendido, ele não volta. E ele vai falar mal dessa pizzaria. Entende? E aí aquele que... E o inverso é verdadeiro. Porque aquele que vai numa pizzaria boa e tem uma experiência boa, ele acaba comentando para os amigos e os amigos vão lá conhecer. Com certeza. E ele acaba colocando aquele lugar como um local de evento para ele, né? Exato. Onde tem prazer de retornar. Então, se você abriu o seu negócio, se você se identifica com essa situação, onde você abriu o seu negócio por uma necessidade e está encontrando dificuldade em vendas, né, ou no crescimento do seu negócio, talvez a solução esteja dentro do seu negócio. Sim. Esteja em você. Olhar para o seu desenvolvimento, o que você precisa fazer, o que você precisa aprender para chegar no próximo nível. Sim. Inclusive, hoje eu conversava com o Elias, ele comentou sobre uma estratégia, um determinado restaurante que ele foi dias atrás, fez uma campanha, colocou um preço promocional. Você ficou sabendo disso? Eu acho que eu estava com ele nesse dia. Você com ele? Se for o mesmo restaurante que eu tô pensando. Então você vai conseguir falar com propriedade. E ele falou que foi um merchandising assim, excepcional, maravilhoso, um lugar legal. Só que ele ficou 2 horas na fila de espera. A experiência de quem foi para um lugar excepcional, numa condição em que não foi pensado pela estrutura, de repente, de marketing, porque não teve uma visão holística, foi depreciativa. Porque a experiência não é legal. Imagina você chegar para um restaurante onde você quer confraternizar e você ficar 2 horas numa fila de espera. Foi esse lugar? Eu não sei se a gente está falando do mesmo lugar, mas a gente foi impactado por um anúncio. A gente foi lá conhecer, aí chegando lá, lotado, 2h30 de espera. Eu mesmo. E aí a gente conversou, falei, não, vamos voltar aqui outro dia, porque hoje não dá. Esperar 2h30 pra almoçar, e era num domingo, não fazia sentido. E a gente tava morrendo de fome, né? Então a gente acabou indo pra um outro restaurante. Então, e aí vamos tratar essa problemática. A situação, o problema aqui é o seguinte. Esse empresário, a gente não sabe qual é o tempo que esse restaurante ele existe, que tempo que esse empresário ele vem empreendendo nesse negócio. Ele fez uma campanha interessante? Fez, teve êxito, lotou, né? Ele Até demais, né? mexeu. Só que onde que está o X da questão? Por isso que eu me lembro na minha formação de estratégia de negócios, a visão holística, eu sempre vou trazer isso comigo. A visão holística para esse tipo de problema é o seguinte: o que esse empresário do ramo de refeições deveria ter feito, de restaurantes? High ticket. Ele deveria ter colocado os preços elevados para uma condição específica e nivelar o público dele. Logo,
a clientela que está olhando essa chamada vai olhar para os preços de cardápio e vai falar assim, não é para mim. Exemplo, ele vai colocar lá em prato R$ 250. Ele vai eliminar boa parte, só que ele vai atender dentro da capacidade dele de acomodar bem e recepcionar bem essas pessoas e vai faturar muito mais. É matemática, Exatamente. né? Ainda mais se o restaurante tem limitação de espaço, né? Sim. Se for uma área enorme, tranquilo. Abaixa o preço, você consegue atender. Agora, se você tem uma limitação, você não consegue colocar 100 pessoas num restaurante. Outra possibilidade dessa campanha que poderia ter sido feita é ele fazer esse anúncio, manter ainda um ticket médio atrativo e ele fazer um formulário de agendamento, de reserva da mesa. Porque se ele já faz as reservas, a partir do momento que ele atingiu a meta dele de ocupação, ele derruba esse anúncio, traz um anúncio ainda com gatilho mental de escassez e fala assim, olha, esgotamos as reservas para o dia tal, com isso nós vamos abrir novas opções ali de reserva para a semana seguinte. Então, assim, a estratégia para o empreendedor precisa ter uma sensibilidade, porque você está ali naquele desejo de faturar, naquele desejo de construir, e você acaba errando em coisas que são básicas. Você vê, eu ouvi isso hoje, para mim foi muito claro, o Elias também trouxe a visão dele, que também é muito convergente com a minha, e às vezes a gente está ali no início do projeto, e aí eu vou voltar na questão da dependência emocional. Por quê? Porque se você não entender que esse negócio vai ter as suas dificuldades no início, você aborta, e aí a gente vai entrar na estatística de vários CNPJs que se encerram já no primeiro ano de existência. Exatamente. É muito importante a gente entender que haverá aflições, né? Todo empreendedor tem as suas dificuldades. Então você precisa se preparar. E esse preparo não é só financeiro, ele é emocional. Então você tem que ter o seu desenvolvimento pessoal, fazer uma terapia, fazer uma PNL, trabalhar isso com um coach, porque haverá dificuldades, né? E aí se você traz a autorresponsabilidade, se você já tem essa premissa de, existem problemas que vêm até você, né? Que aí você precisa aprender alguma coisa, e tem problemas que você gera. Então esses problemas que você gera, você precisa resolver, entende? Porque foi você que causou. E tá tudo bem, sempre vai ter problema. Mas se você trouxer a premissa de autorresponsabilidade, o que eu posso fazer para resolver isso e o que eu tenho que aprender com isso, já é um grande passo. E aí aqui eu tô trazendo o sentido contrário de você ser vitimista, né? Ah, só acontece isso comigo, porque só é comigo. Não, pega e resolve. Esse é o primeiro passo. Aí sim, quando a sua empresa estiver no próximo nível, vai ter outro problema, aí você vai resolver e por aí vai. Conforme a sua empresa vai crescendo, conforme você vai atingindo novos níveis, novas dificuldades vão surgindo. Sim. E você não precisa ter uma inquietação de estruturar todas as áreas da sua empresa já no primeiro momento, porque a gente sabe que você está colocando muito dinheiro, você está colocando energia, às vezes você não consegue contratar funcionários para atuar dentro de cada área, então você, no primeiro momento, você é o cara do marketing que faz a sua arte, que faz a sua publicidade, é você que vai para a cozinha, né? É você que vai entregar o panfleto, é você que pega no telefone e vai prospectar, é você que vai para a reunião comercial, então é você com você, né? A gente sabe disso, não tem problema. Tem questões, às vezes, tributárias, porque você precisa abrir um CNPJ. Essa semana mesmo, eu fui acionado ontem. Eu estava indo visitar um cliente, enquanto eu estava no trajeto, eu fui acionado por um amigo seu de serviço do ramo da construção civil, falando o seguinte: Marconi, você precisa me socorrer. Eu estou com algumas licitações da prefeitura que chegaram na minha porta, que oportunidades grandes, só que eu preciso estar tudo certinho com o meu CNPJ, e não está. Para você ter uma ideia, pessoal, Guilherme, há mais de 10 anos com o CNPJ irregular, fazendo só serviços pequenos de residência, né? Sim. Que na maioria das vezes não exige nota fiscal. Então,
ele não, o que ele fez? Ele abriu o CNPJ dele, abriu uma MEI normal, porém ele vinha faturando muito mais, então ele já estava desenquadrado para o formato que ele estava. Ele não tinha contratado lá no início um certificado digital, então assim, não é só você ir lá no site e abrir uma MEI. Como que você vai emitir nota? Qual é o anexo, qual que é o patamar de faturamento que você está enquadrado ali? Você precisa sim ter um contador. Por quê? Você precisa de um certificado digital para você emitir as suas notas fiscais. Você precisa ter as obrigações mensais ali. Então, são várias coisas que vão sendo importantes, que eu sei que na maioria das vezes não é de conhecimento desse empreendedor novato, que você precisa realmente ter um tempo para sentar e entender. E aí eu peguei o CNPJ dele, desse cliente, e fui consultar, né? Mandei para o meu contador e logo ele retornou para mim dizendo assim, olha, a situação dele é essa, mais de 10 anos com evasão fiscal, multas e mais multas e mais multas, ele está inclusive com o CPF dele comprometido, porque aí está uma questão, dependendo do tipo de empresa que você abre, qualquer infração, qualquer multa vai atingir sim o teu CPF. Então você tem que entender como você pode proteger a pessoa física da jurídica também. Então, início e crescimento de um negócio exige você se debruçar para conhecer todos os lados. Então agora, qual que vai ser o caminho para esse cliente? Ele vai ter que, para ele abrir um novo CNPJ, para ele se enquadrar e poder oferecer um orçamento e oferecer um serviço para a prefeitura, ele vai ter que entrar num acordo, parcelar a dívida dele, o máximo que ele puder, porque não vai ser barata essa dívida. E deve ter juros ainda. Muitos juros, porque ele incorreu num crime, né, fiscal, para ele poder abrir um CNPJ e começar a operar. E ele corre o risco, porque a empresa contratante, ela pode olhar e falar assim, nossa, é um CNPJ novo, se ela não conhecer o teu trabalho e tiver uma boa referência de indicação, você corre o risco de não ser aceito num processo de concorrência, né? E então a gente precisa estar bem atento com isso. É importante dizer aqui que toda empresa, ainda mais quando ela é desenvolvida numa dor, então você vê uma oportunidade, ou você está numa necessidade, você abre um CNPJ, tá tudo bem, faz parte. Agora, para você atingir um próximo nível, você precisa estar no estratégico. Então você tem que enxergar ela de uma forma diferente. E aí eu já vou trazer uma oportunidade aqui para quem acompanha a gente, que o Marconi pode fazer essa análise. Quem quiser que o Marconi faça análise aí da empresa como um todo, questão de regularização junto com a contabilidade, imposto, ou até mesmo fazer uma avaliação para uma consultoria empresarial, a gente pode deixar no nosso... Vai estar no YouTube? YouTube, Na Spotify. descrição do YouTube, do Spotify, para você fazer uma avaliação do pessoal. Com certeza. Esse tem sido um trabalho que eu tenho feito com bastante constância, fazer análise e estruturar a empresa de forma financeira para que ela atenda todas as obrigações. Meu papel e meu trabalho é de um órgão da contabilidade, onde eu preparo todo o combinado de obrigações que a contabilidade precisa para poder oferecer um serviço, entregar as obrigações ali, né, mensais, acessórias que seja, para que a empresa tenha saúde financeira. Então a partir disso você tem que ter o quê? Um DRE, um demonstrativo de resultado do exercício, para entender os teus fluxos financeiros, os teus indicadores econômicos. Igual a semana passada a gente esteve reunido com o nosso amigo Cláudio Henrique, que é um... Eu ia comentar dele agora. O Cláudio Henrique com certeza estará aqui conosco, que também tem um hub aí de negócios, é um empreendedor contumaz, e nós fizemos uma reunião, estivemos reunidos sábado, das 2 da tarde até 8 horas da noite, precificando, né? Balança de precisão. Então você vê, é um trabalho bem delicado e específico, pesando ali todos os ingredientes, anotando peso, medidas, preço e fazendo precificação de produto. Então, é o trabalho que a gente faz. Por quê? E o Cláudio,
com certeza ele vai ter oportunidade de falar, um dos caminhos de sucesso dele foi esse, planejamento. Ele está agora planejando um novo momento de expansão e ele está fazendo a lição de casa, porque ele já veio aprendendo, ele já veio aprimorando. Então esse é um dos trabalhos que eu faço, né, que vai colaborar também para o teu sucesso. Conta comigo. E Gui, nessa construção do negócio, qual a importância hoje para você, que você vê, e talvez é a dúvida de quem está querendo começar? Eu devo ou não ter um sócio? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil, hein? Eu acho assim, lá atrás, quando eu abri os meus negócios, e aqui não é uma crítica, né? É só para trazer uma clareza, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Não sabia o quão relevante é a importância de um sócio como é hoje. O sócio é um casamento, né? Então, você precisa ter duas perguntas bem claras, né? O que esse sócio tem para agregar para o seu projeto, né? E se tem algo que você faz que incomoda. E aí e vem uma terceira, não são duas, são três. Qual das coisas incomoda mais? O que você entrega? Desculpa. Se o que você faz que incomoda ele é maior do que você entrega. Ficou claro? Ou é melhor repetir? Opa, você falou da relação do casamento. Exato. Eu espelho para a relação do casamento, exato. Você vai ter sempre falhas, você vai ter defeitos. Exato. Né, que você vai equilibrar entre qualidades e defeitos e você vai aprimorar. E o caminho disso é a comunicação, né, Gui? Sim, exatamente. Mas hoje eu sou muito grato a todos os sócios que eu tenho. Deus me honrou com isso, colocou boas pessoas ao meu lado. E graças a Deus na minha jornada eu não tive nenhum problema com nenhum sócio. Mas é muito importante você escolher e entender qual é a função do sócio. Ele pode ser aquele seu melhor amigo, mas ele tem que entregar um diferencial e você precisa entregar um diferencial para ele. Só que as coisas que você faz que irritam ele, no caso, né, que irrita ele, não pode ser superior a isso. Entende? Senão você vai ter muito conflito. Eu tô dando alegrias para você? Sempre. Não, eu tenho minhas falhas também, todo mundo tem. A gente sabe que é uma sinergia, né? Eu acho que o conceito de sinergia, ele cabe muito bem na relação de sócio. O Gui é uma das pessoas excelentes das minhas relações, além de eu admirar muito como profissional, como mentor, né? Também como sócio. Eu também digo isso, eu costumo falar por onde eu passo já nas minhas consultorias. Por muito tempo fazendo consultoria, há mais de 10 anos, a maioria das empresas que eu cheguei, você sabe disso, eu encontrei um cenário de desconforto entre sócios ou de desvio entre sócios. Isso é muito ruim. Então, essa bagagem, né, de conceito, de avaliação e de tomada de decisão para abrir um negócio e ter um sócio, a cada vez mais para mim ficou muito mais claro quais seriam os meus requisitos, né? E tem coisas que acontecem de forma muito natural, como aconteceu conosco, mas hoje eu também sou grato, todos os meus sócios eu sou grato pela conexão, são pessoas que eu confio integralmente, né? Eu confio de forma muito clara, né? E é isso que vale a pena. Então essa decisão, ela não tem um certo e errado, né, Gui? Não. O que ela precisa ter é uma maturidade nessa relação, uma clareza, e eu vou deixar alguns pontos aqui muito claros que as pessoas não fazem às vezes. Você pode ser o melhor amigo, ter a maior afinidade, ou pode ser dois profissionais de uma competência incrível. Faça um acordo de sócio assistido por uma área jurídica. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque quando você traz um profissional para essa relação, é como se você trouxesse ali o mestre cerimonialista, né? No casamento, no caso, você tem lá o padre, o pastor, não é isso? Ele fala, ele te dá os conselhos. No caso da área jurídica, ela vai trazer, às vezes, questões que para vocês dois ou vocês três e mais, não estava tão evidente e que são questões importantes numa situação que deve ser projetada de um rompimento, né, na sociedade, ou de ampliação dos negócios, ou de uma expectativa
de retirada de lucros e prolabore, porque eu encontrei na minha caminhada problemas que surgiram porque assuntos importantes não foram falados no início. E aí um sócio acaba tendo uma expectativa, um desejo ou por uma necessidade que não ia de encontro com os outros, isso gerou ruídos e acaba tendo más conversações até a separação ali de uma sociedade. Então são pontos importantes. Eu comento muito com o meu sócio e com as pessoas que estão no meu entorno que comunicação direta tem que existir, né? E conversas difíceis. Porque se você não tiver uma conversa difícil hoje, ela vai ficar muito mais lá na frente. Então é sempre importante você identificou uma dor, identificou algum problema, você realizar, chamar o sócio, o colaborador, a esposa, a namorada, senta para conversar, porque se você postergar isso, o problema vai ser muito maior. Porque essa dor aumenta, o peso aumenta, e quando ela estoura, pode ser que estoure de uma proporção diferente. Isso. Agora, conta para os nossos telespectadores como que foi a sua transição de carreira. Eu comentei um pouco da minha, fala um pouco sobre a sua. A minha transição de carreira, ela vai completar agora, estou indo para o terceiro ano, né? Terceiro ano foi um período desafiador. Eu vinha de uma carreira, né, como carreirista de controladoria, de gestão financeira, já há mais de 15 anos até então. Fiquei ali períodos longos, né, entre a DHL 5 anos, Saint-Gobain 5 anos, a NASP eu fiquei 8 anos, né, passei pela DEC Brasil. Também, então foram muitos anos em setor de gestão financeira. Gostava muito de atuar dentro do privado, só que eu comecei a me sentir incomodado naquela zona de conforto onde eu queria crescimento, principalmente financeiro e de expectativa de vida, né? E expectativa de vida mais voltado para a qualidade, né? Mas eu não conseguia enxergar depois dessas cortinas. As minhas cortinas se limitavam entre os meus desejos. Eu não entendia que eu tinha que ir para o empreendedorismo. Mas aí eu comecei a ser provocado, né? Por você, pelo Guilherme, pelo Elias, pelo Cláudio Henrique. Marconi, por que não iniciar o teu negócio, enfrentar o empreendedorismo, abrir um escritório de consultoria, de assessoria financeira, de gestão patrimonial. E aí eu comecei a ensaiar, né, toda essa estrutura de negócio, fiz meu plano de negócio, comecei a montar a estrutura de serviço, trabalhei minha precificação e comecei a dar consultoria ainda trabalhando no privado. Por quê? Eu queria entender como ia ser essa relação minha, né? Contratado, contratante, eu queria entender como seriam minhas entregas, para eu ver o tempo de execução, e aí eu fui ensaiando. Confesso que eu acabei postergando em algum momento porque os medos eram grandes, até que eu lembro que no último mês, o mês que antecedeu a minha decisão, eu já estava numa zona assim de inquietação, mas de quase indignação com a postura de vocês, né? Porque era praticamente todos os dias que vocês mandavam mensagem falando: e aí, qual é o Vai ser o prazo? último dia. Qual que vai ser o último dia? Você lembra disso? Lembro. Era uma provocação saudável, mas eu entendo que a soma do medo, mais o estresse diário, né, acaba levando para um outro sentido. E é uma coisa que eu estou abrindo aqui para vocês, que eu não abri em nenhum momento, mas isso é verdade. No último mês, né, foi no mês de dezembro a minha decisão. Eu já estava bastante chateado assim com vocês, né? Porque eu falava assim, esses caras enchem o saco. Esses caras não entendem o meu momento. Porque assim, quando você é carreirista, qual que é o maior desafio? Você olha, você tem um teu salário fixo, que seja ali no dia 5, dia 20, você tem lá um acúmulo de fundo de garantia, você tem um cálculo que você já faz na sua cabeça, eu tenho 8 anos de empresa. Se eu sair hoje, no caso, se eu for desligado, eu vou receber XYZ. Então você começa a fazer conta e se fala, se eu sair e não der certo, eu tenho conta para pagar, eu tenho um volume de gasto. Então você não entende essa pressão. E se permitir a olhar para aquilo que não existe, que é a realidade
de você ter uma carteira de cliente é muito desafiador. Por isso que eu vou pegar um gancho novamente para falar sobre o teste de dependência emocional. Quando eu me deparei com esse desafio e tomei as decisões, incrivelmente, no primeiro mês eu já tinha uma carteira de clientes incrível, você lembra? Lembro. Nós começamos a promover alguns encontros empresariais e ali foi vindo vários clientes, né? Veio a Kawai, já veio a Choice, veio, né, a sua empresa, a empresa do Guilherme, veio consultoria com o Cloud, que foi ampliada. Então, assim, foi o Felipe da Fiações. Então, foram vários clientes. Eu tenho vários nomes aqui a qual eu sou muito grato. E o apoio de vocês que foi fundamental, indispensável e que eu agradeço hoje. Muito bom, hein? Muito bom. E hoje, então, você não guarda nenhuma mágoa? Não é que eu tinha mágoa. Eu estava naquele momento, vamos dizer assim, me sentindo aterrorizado, sabe? Sim. Eu estava sendo pressionado para tomar uma decisão. Só que eu não enxergava. Parecia que assim, era o antídoto que eu precisava tomar. E eu tinha medo de tomar, porque eu entendia que talvez eu ia tomar para minha morte. Mas não, ele era um antídoto mesmo para minha saúde, né? E o interessante é que eu conto pro Elias essa trajetória de conquista monetária, eu falo assim, eu saí de uma situação carreirista X para ir para uma XYZ. Então, o desafio é grande, façam de forma planejada, mas arrisquem. O medo, ele sempre vai existir, mas vai com medo mesmo. Exato. Não pode deixar o medo te paralisar, né? Não, vai com medo. Eu tenho uma curiosidade aqui que eu até compartilhei com o Raul na semana passada. Tem um estudo que fala que 70% das pessoas que iniciam na sua carreira profissional, elas encerram a sua carreira profissional na mesma área. E nessa jornada, eles acabam deixando para trás o seu sonho, por falta de coragem. Esse nosso projeto, Empreendendo Novos Caminhos, ele trata justamente isso. A gente vai te dar ferramentas, compartilhar de conhecimentos para que você não seja mais essa pessoa que está na estatística. Se você tem um sonho, se você tem um propósito, se o seu projeto é bom e você confia em você, você pode fazer ele acontecer. Estando em ambientes certos, utilizando de ferramentas certas e se colocando em provação. Importante também acrescentar que o caminho da transição, ela pode ser determinante para o teu sucesso, as suas conexões. Sem sombra de dúvida, esse é um dos fatores mais importantes e determinantes do sucesso de todos os negócios que hoje eu estou inserido. São pessoas. A gente sempre tem que olhar para as pessoas. Existe ainda um mercado que é muito canibalista em relação às oportunidades. As pessoas veem a oportunidade e elas querem ser mesquinhas, elas querem fazer distinção de uma pessoa para outra, mas não. Quando você entende que as pessoas ao seu redor são potenciais em conexão para você crescer e puxar elas, ou conectado a elas, elas vão te puxar, isso sim vai ser um divisor de água. Eu costumo dizer que existe apenas 2 motivos para nós não estarmos onde a gente quer, para chegar onde a gente quer. Ou é por falta de conhecimento ou falta de conexão. Se você busca as conexões, olhando para ambientes adequados, onde essas pessoas que já vivem aquilo que você está vivendo, você está, com certeza, tornando o teu sonho, o teu desejo do sucesso no empreendedorismo, né, em qualquer projeto que seja, muito mais real. Com certeza. E aí, vale ressaltar que a gente não está vendendo que a partir do momento que você faz uma transição de carreira, no mês seguinte você virou milionário. Não é fácil essa trajetória, você precisa plantar, tem todo o processo de irrigação, vamos dizer assim, dessas sementes que você está plantando para depois você colher. Não é do dia para a noite. A mentalidade do empreendedor tem que ser de médio a longo prazo. Tudo que se vende hoje do dia para a noite é balela. Toma cuidado. Exatamente. E esteja disposto
a você se privar de alguns confortos, né? Esse é um desafio que eu estou tendo hoje, nas minhas relações em geral, que a maioria das pessoas não entendem. Eu tô com uma esteira de... né, nós estamos, né, Gui? Nós estamos com uma esteira de trabalhos muito grande. Sábado eu trabalhei até tarde da noite. Domingo eu trabalhei. Você fala, meu, você não se permite, você precisa... Eu sei, assim, como você entender esse processo de construção tem que fazer primeiro sentido para você. E você tem que entender que as pessoas ao teu redor, família, amigos, filhos, todo mundo tem que entender que isso é uma construção para o bem de todos. E as distrações vão vir. Sim. Porque nem todos vão entender o que você está enfrentando e os objetivos que você tem. Na maioria das vezes as pessoas olham e falam, é mais um aventureiro. Mas não, quando você está bem focado, os teus planos estão bem escritos, só você é responsável por estar focado e evitar distrações e cumprir com a sua agenda. Com certeza, autorresponsabilidade total, né? Se você quer mudar o seu jogo, seja você o responsável por essas ações. Se eu te perguntar nesses últimos 12 meses, Gui, viagens internacionais de passeio, praia, drinks, quantas? Nenhuma. A única que eu tive foi de corrida, que foi de um dos meus objetivos que eu tracei para o ano passado. Eu não tô querendo florear esse cenário, nem, né, jogar polpas aqui ao Gui, dizer que isso é maravilhoso ou que também é um demérito. É o momento. Quando a gente entende, ou você precisa entender, às vezes o cônjuge, né, tem que entender como que está o momento do seu parceiro. Eu admiro também muito o Felipe, que tem a carreira dele com a esposa dele também que trabalha e viaja bastante, e a gente estava conversando sobre isso. Precisa ter essa sintonia, né, de se ajudar e de apoiar, porque a gente tem que olhar a vida. Mas a vida a gente não sabe se está vivo amanhã, né? Muitas pessoas falam assim, eu não sei, para que guardar dinheiro? Utilizam isso como desculpa. Por que guardar dinheiro? Não sei se eu vou estar vivo. Assim, o tempo vai passar de qualquer forma. O teu processo de entrega e foco para tudo isso que você está fazendo, você está tendo prazer? É aí que está a questão. Não importa quantos projetos você está conduzindo, você está tendo contentamento. Os teus olhos brilham. Eu vou te falar, eu trabalho às vezes de final de semana, mas eu concluo o meu dia com plena satisfação, alegria na alma e falar assim, eu estou entregando algo de qualidade. Eu trabalhei até 1h da manhã, noite passada, essa madrugada, para entregar um projeto. E a minha satisfação, o meu contentamento de poder afetar positivamente quem está do outro lado, quer seja um cliente, um amigo, é isso. Então, não precisa fazer sentido para todo mundo. Precisa fazer sentido para você primeiro. Certamente. E o descanso vai estar na gratificação, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro à noite e fala assim, consegui entregar o que eu precisava. Né? Por mais que você dormiu 2, 3, 4 horas no seu dia, né? Você saber que você entregou o que você precisava, a sua mente já descansa. Pelo menos isso funciona pra mim, né? A distração sempre vai ter, isso é fato. Você vai precisar abrir mão, né? E saber dizer não. Por isso que a comunicação tem que ser muito direta e clara. Seja com amigos, seja com cônjuge, namorada. E por coincidência, eu tratei disso na sessão de coach. Eu expliquei pro meu coach que a etapa do dono são 3 fases. A primeira, que é quando a empresa está surgindo, está no começo, então você precisa entregar o seu máximo, né? A segunda fase, você entende que você precisa sair do operacional e ir para o estratégico, e aí você vai ter bons líderes para quem você vai delegar essas ações. E a terceira é quando você está de fora ou você vendeu ela, né? Que aí você consegue curtir de fato o que você precisa curtir da vida. Porque todo mundo tem uma jornada aqui. Sim. E ela precisa ser cumprida, né? Sensacional. Pessoal, a gente está correndo aqui para a conclusão. Esse foi o nosso bate-papo. A gente falou um pouco sobre transição de carreira, sobre todos esses meandros que envolvem a tomada de decisão, a experiência do Guilherme, a minha experiência, alguns cenários que a gente colocou aqui do restaurante, né? De clientes ali que estão hoje passando por algumas dores, os nossos projetos que estão correndo. Eu gosto quando você fala, Gui, em algumas reuniões que o assunto é mais delicado,
Guilherme começa a nossa reunião falando assim, olha, que você, Escute com bons ouvidos, né? que você escute com bons ouvidos, Ouça com amor, ouça com amor. ouça com amor, e aí vem o chicote, né? O chicote estrala. Então, entenda que tudo isso que a gente está falando aqui, escute com amor para que você possa pegar do melhor, faça suas anotações, as suas considerações, deixe os seus comentários, indique a nossa página do Comente Podcast lá no Instagram. Compartilha, é o nosso primeiro, né? Compartilha esse vídeo com um amigo que faça sentido. Ele vai se sentir especial se a gente entender que essa mensagem deveria chegar para ele, né? Comente aqui qual foi o ponto X da questão que fez você mudar de transição. A gente vai responder todos os comentários. Sim. Eu quero pegar um gancho sobre isso para a gente finalizar. A gente tem recebido mensagens, eu tenho recebido muitas mensagens no Instagram, e às vezes eu não consigo responder todas, caixinha de pergunta e tudo mais. Mas não é desprezo, eu quero responder todas. E aí tem pessoas que me perguntam, você fez alguma coisa para mim? Eu fiz alguma coisa para você? Não é nada pessoal, né? Tipo, não é pessoal. É realmente uma agenda. A gente está até produzindo pouco agora no audiovisual por conta da nossa agenda. Mas continuem perguntando, a gente vai encontrar tempo na nossa agenda para responder e sempre ajudar as pessoas. Então é isso. Obrigado por mais essa oportunidade. Comente podcast temporada 2025. 2025. Forte abraço, pessoal. Fica com Deus. É isso aí, Guilherme Marconi e nos bastidores, Raul.